A praga dos gafanhotos é sinal do final dos tempos? No livro de Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 51 diz assim: Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo.
Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão e minha irmã, eu particularmente, Vinícius, não gosto de postar este tipo de mensagem com relação ao final dos tempos e o Apocalipse, porque eu acho muito apelativo, gerando muita curiosidade e pouco aprendizado. Prefiro falar sobre o amor de Deus, sobre a nova aliança, a intimidade, a fé, entre outros temas, para quem realmente busca uma real mudança de vida e não para curiosos. O que eu observo com relação a grandes canais cristãos é que eles estão muito mais preocupados com a audiência do que com a transformação, e com isso preferem postar assuntos polêmicos e curiosos, que não somam em nada na caminhada. Porém, como muitas pessoas ficaram especulando e me perguntando sobre este acontecimento da praga dos gafanhotos, eu resolvi fazer esse vídeo em regime de exceção. Meu irmão, minha irmã, quando lemos esta passagem de Mateus, fica evidenciado, sem dúvida alguma, que estamos vivendo o final dos tempos. Somente neste ano de 2020, diversas situações ocorreram de uma forma simultânea. Conflitos mundiais, catástrofes naturais, como terremotos, que atingiram a Rússia e agora o México. O novo coronavírus, que já infectou mais de 9,5 milhões de pessoas e já matou cerca de 500 mil, com reflexo terrível na saúde e economia. Milhões de desempregados, empresas fechando e empresários falidos. Isso já é terrível. E agora recebemos a notícia de que uma nuvem gigantesca de gafanhotos de chifre curto, vinda da Argentina, poderia chegar ao Brasil. Com tantas notícias assustadoras, muitas pessoas estão com muito medo. E os cristãos querem saber se essa nuvem de gafanhotos tem a ver com alguma profecia bíblica relacionada ao fim dos tempos. Devido ao ocorrido, muitas pessoas recordaram das pragas que assolaram o Egito
por ocasião da libertação do povo hebreu. Dentre elas existiu a praga dos gafanhotos. Mas isso tem alguma relação com a Bíblia? Existe alguma profecia? Jesus está voltando? O povo judeu afirma que as 10 pragas vão reaparecer antes da chegada do Messias. Porém nós, que somos cristãos, sabemos que Jesus já veio a este mundo e estamos próximos da sua segunda vinda. No livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 15, diz assim: como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. Os judeus, meu irmão, minha irmã, eles acreditam que as pragas do Egito acontecerão novamente como punição às nações que não trataram a nação de Israel como povo escolhido de Deus. E eles se baseiam na profecia descrita em Joel, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Porém, meu irmão, minha irmã, esta profecia se refere ao período da grande tribulação durante o reinado do anticristo. Nas Escrituras, a praga de gafanhotos é símbolo do juízo de Deus e, ao mesmo tempo, ele permite a destruição para que as pessoas se arrependam e voltem a andar nos seus caminhos. Não se pode afirmar que essa nuvem de gafanhotos que se encontra na Argentina seja juízo de Deus por causa da nossa desobediência, já que a invasão desses insetos é muito comum e ocorre há algum tempo. A postura que nós devemos ter com tudo isso que vem acontecendo é nos aproximarmos ainda mais de Deus, criar intimidade com Ele, conhecê-lo verdadeiramente e entrar no seu descanso. Só não vê quem não quer que o fim está se aproximando e Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Mas, conforme dito na passagem de Mateus 24, do início da mensagem, não devemos ficar assustados, porque é necessário que essas coisas aconteçam. O que nós cristãos temos que ter em mente é que um dia iremos nos encontrar com Jesus, e então todo sofrimento irá acabar. Em João capítulo 16, versículos 21 e 22 diz assim: a mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Precisamos, meu irmão, minha irmã, crer nesta promessa. Nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo, e temos uma promessa. Deus nos deu um espírito ousado e corajoso, conforme diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Temos tudo à nossa disposição para enfrentarmos qualquer situação, pois o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. O que aprendemos com tudo que vem ocorrendo na humanidade é que não somos absolutamente nada sem Deus. Nem o homem mais poderoso do mundo, com todas as suas riquezas, é capaz de resolver os problemas que assolam em nosso mundo de hoje. Nós, cristãos, precisamos permanecer firmes e fortes na fé, unidos como Igreja de Cristo, esperando o noivo voltar, e com a certeza que viveremos na eternidade com o Senhor, na nova Canaã, onde não haverá mais choro nem tristeza, conforme diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ore comigo assim: Senhor misericordioso, entramos em sua santa e doce presença
neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que essa mensagem toque profundamente todos os corações de quem a ouvi-la. Muitas pessoas desconhecem a verdade que vem de ti, desconhecem o caminho correto a percorrer e não vivem a vida que o Senhor idealizou para cada uma delas. Muitas não conhecem Jesus, outras conhecem, são cristãos, porém vivem uma vida de pecado e não o amam em espírito e verdade. Desperta-os, Pai, no dia de hoje. Que hoje seja um marco na vida de cada uma delas, para que aceitem verdadeiramente Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que ao invés dessas pessoas ficarem especulando com relação ao Apocalipse e o final dos tempos, aproxime-se de ti e sintam-se amados pelo seu amor incondicional. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.